Vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 4, dos versos 19 a 26. João 4, de 19 a 26. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o Pai que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Vamos orar? Pai Santo, nós te somos gratos por tua palavra que edifica o nosso coração, que nos conduz em retos caminhos, ó Pai, que de fato é a base para tudo aquilo que nós cremos e tudo aquilo que nós fazemos. Nós te agradecemos porque de forma sobrenatural o Senhor inspirou homens separados pelo Senhor para escrever, ó Pai, um texto, uma mensagem a todo o teu povo eleito em todas as gerações. Te louvamos, Pai, porque tua mensagem foi preservada e conservada, inalterada, e hoje chega para abençoar a nossa vida, especialmente na forma como nós devemos te adorar, ó Pai. Te louvamos porque nós não estamos perdidos neste assunto, mas nós temos os princípios da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, então, que o Senhor corrija o nosso procedimento e que o Senhor, ó Pai, nesta noite, confronte os nossos pecados nesta área, e nos ilumine os caminhos, nos dando, Pai, a reta direção a que devemos seguir. Abençoa-nos, portanto, fala a cada coração nesta manhã, Pai. É o que nós te pedimos gratos e em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na medida em que se multiplicam as denominações, especialmente as igrejas evangélicas, multiplica-se também as formas de culto. Cada igreja com uma forma diferente. E hoje é possível, numa mesma cidade, você encontrar igrejas com estilos de culto totalmente diferentes. Igrejas evangélicas, uma variedade enorme de cultos. Quando nós atentamos para a palavra de Deus, e nós vemos que a palavra de Deus é única e que ela nos dá apenas uma direção de culto, aí nós estranhamos essa diversidade. Essa diversidade não está correta. E o erro é que as igrejas, no assunto culto, elas não consultam a palavra de Deus. E fazem cultos, na maioria das vezes, mais para seguir os seus gostos e para copiar estilos e igrejas ao seu redor do que para serem fiéis à palavra. A grande questão, então, é como Deus deve ser adorado? Qual é a forma, qual é o tipo de culto que de fato agrada o nosso Deus? No texto em que nós lemos, nestes versículos, nós vemos que a mulher samaritana pergunta onde Deus deve ser adorado. Mas Jesus, além de responder à questão do onde, ele vai responder também o como. Como Deus deve ser adorado. E sobre isso, nosso Senhor Jesus diz que Deus deve ser adorado de duas formas. A primeira forma é em espírito. E nós encontramos essa resposta de Jesus já no verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura para seus adoradores. E no verso 24, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A resposta é simples à primeira vista, mas profunda em significado. Duas formas de adorar a Deus. Em espírito é a primeira e a segunda é em verdade. O que significa adorar a Deus em espírito? Espírito, muitas vezes na palavra, faz oposição com carne, e é o caso aqui.
Trata-se de adorar a Deus de forma espiritual, não de forma externa, de forma aparente, para servir apenas à vista, segundo a carne, segundo a letra fria da lei. É uma adoração interna, é uma adoração espiritual. A mulher estava muito interessada na forma de culto. Assim que Jesus revelou a vida e os pecados dela, ela mudou de assunto e ela foi para o culto. Em que monte se deve adorar? Nossos pais dizem que é em Gerizim. Vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Ela foi para o assunto culto. Mas essa mulher não adorava Deus em espírito. Ela estava muito preocupada com a forma. Em que monte se deve orar? Mas a vida dessa mulher não era uma vida de adoradora. Não era uma vida de mulher piedosa. Ela tivera 5 maridos e agora tinha um caso. Era uma mulher adúltera, no mínimo, talvez uma prostituta. Ela estava muito interessada na forma, mas ela não tinha vida com Deus. Ela não tinha o interior voltado para Deus. E a primeira resposta de Jesus é: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Ora, os judeus da época, tanto os da época de Jesus quanto os judeus do passado, também pecaram muito aqui. Porque eles tinham uma forma de adoração certa, mas com o espírito errado, com a disposição errada. E foi contra esta atitude que o profeta Jeremias, por exemplo, disse ao povo: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Jeremias 4:4. O que é circuncidar o coração? É uma repreensão de Deus àqueles homens que praticavam a circuncisão direitinho no 8º dia, mas o seu coração não estava puro. Eles tinham uma religiosidade externa apenas. Eles não adoravam em espírito. Eles não adoravam com a disposição interior. E é por isso que o profeta diz: circuncidai o vosso coração. Circuncidar a carne é fácil, mas eu quero circuncisão de coração. Foi nessa mesma linha que o profeta Isaías advertiu o povo de Judá. Isaías falando em nome de Deus: boca do Senhor. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O povo estava fazendo os seus sacrifícios todos os dias, sacrificando animais de todos os tipos, queimando incenso, fazendo celebrações, festas de lua nova, tudo o que era requerido na lei o povo estava fazendo. E qual era a reação de Deus? Ele estava escondendo os seus olhos, ele não aguentava mais ouvir, ele abominava aquela religiosidade, porque era uma religiosidade externa. Eles estavam fazendo aquilo no automático, eles não tinham vida com Deus. E é por isso que a repreensão do profeta, boca do Senhor, é: parem de fazer o mal, comecem a fazer o bem, tirem a maldade dos vossos atos. As mãos de vocês estão cheias de sangue. O que vocês estão fazendo aqui na minha casa? Vão se consertar primeiro, antes de vir oferecer culto aqui. Os irmãos percebem? A adoração em espírito é uma adoração que deixa de ser mecânica.
em que você vem na igreja todo domingo, mas durante a semana você vive como um ímpio, porque você não coloca o coração nas coisas do Senhor. Foi contra este tipo de pecado, correto apenas na aparência, mas não no espírito, que Jesus condenou os fariseus. Ai de escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Foi contra este pecado que nosso Senhor Jesus Cristo, citando Isaías 29:13, disse: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, a mulher samaritana precisava aprender a adorar em espírito. Ela tinha interesse pela forma de adoração. Em que monte nós devemos adorar? Mas a sua vida de adúltera, a sua vida de prostituta, ela mostrava que ela não tinha religião alguma, não tinha disposição interior em buscar ao Senhor. Este é o primeiro modo de Deus ser adorado, adoração em espírito. E o segundo modo é que Deus deve ser adorado em verdade. Deus deve ser adorado em verdade. Se o espírito aponta para a adoração interior, a adoração do coração, o caráter interno, a adoração aponta para a forma, aponta para o exterior. A adoração em verdade aponta para o exterior, para o elemento externo. Aponta para a forma correta de se adorar a Deus. A mulher samaritana e os samaritanos todos não estavam adorando nem em espírito e muito menos em verdade, porque a forma que eles adotaram de adoração, num monte diferente do que a palavra de Deus prescrevia, já colocava a adoração deles totalmente fora da prescrição bíblica. E foi isso o que nós vemos aqui no texto. No versículo 19, ao ter a sua vida revelada por aquele homem desconhecido, ela assumiu que ele era um homem de Deus, assumiu que ele era um profeta, porque apenas um profeta poderia ter adivinhado aquilo que Jesus descobriu, aquilo que Jesus revelou. Você já teve 5 maridos, e este que você está agora não é teu marido. 5 maridos em um caso. E aí ela vai para o assunto de maior polêmica entre judeus e samaritanos, qual é o lugar correto de adoração, Gerizim ou Jerusalém. E a resposta de Jesus vai mostrar que os judeus estavam corretos e os samaritanos estavam errados. Veja o verso 21 e 22. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Vai chegar a hora, e já chegou, em que essa discussão entre montes, ela vai passar. Mas, no momento, vocês estão errados. Vocês adoram o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Quando Jesus fala, a hora vem, é que dentro da revelação progressiva de Deus, mostrando no decorrer da história, revelando o seu plano progressivamente, eis que ele chega na revelação do Messias e no tempo em que não apenas Israel será o povo de Deus, mas todos os povos, todos os gentios. Isso já estava profetizado em Gênesis. Em Gênesis nós já tínhamos a promessa do Senhor de que em ti serão benditas todas as nações da terra. Os profetas, eles davam como que flashes daquilo que aconteceria no futuro. E eis que chegou a hora em que isso de fato vai acontecer. Ora, Jesus está falando de adoração verdadeira como uma samaritana.
e a partir da morte e ressurreição de Cristo, e a partir do Pentecostes, explicitamente, quando as línguas, os idiomas anunciam a salvação de Cristo para todos os povos, é que acontecerá o que Paulo disse na sua carta, que a oliveira seria enxertada, de que outras nações seriam povo de Deus, seriam nação santa, sacerdócio real, como diz o apóstolo Pedro. Então chegou o tempo em que os gentios, os outros povos, serão incorporados no povo de Deus. E agora a salvação não é só dos judeus, a salvação é de todos os povos. Mas quando Jesus fala que a salvação vem dos judeus, então, ele está demonstrando que a salvação vem dos judeus, porque, como diz Paulo em Romanos 2, aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Foi ao povo judeu, o primeiro povo eleito que Deus escolheu para que este povo fosse vitrine do Senhor, mostrando a sua glória, e para que esse povo fosse a base de onde nasceria um Messias não apenas para os judeus, mas agora para todos os povos. E eis cá estamos nós, brasileiros, salvos pelo Senhor Jesus. Brasileiros de todas as raças, não é? Orientais, de sangue africano, de sangue europeu, essa mistura que é o Brasil. Todos estamos agora adorando o nosso Redentor, o nosso Messias. Adoração em verdade significa então adoração com a forma correta. E qual é a forma correta, meus irmãos, de adorarmos a Deus? Por que as igrejas têm formas tão diferentes? Eu repito, porque se distanciaram da palavra. Porque se eles estivessem na palavra, eles teriam alguns princípios que eu vou mencionar aqui, cada princípio daria um estudo. Mas como é que deve ser o culto bíblico? Primeiro, ele deve ser orientado pela palavra. O Deus que é cultuado, ele dá instruções de como ele quer ser cultuado, onde? Na Bíblia. Então é um culto orientado pela palavra. Segundo, é um culto que tem Deus no centro, que não tem o homem no centro. O culto não deve ser feito para agradar a homens, para cultuar artistas, para pessoas receberem aplausos. O culto deve ser feito para adorar a Deus. Se há alguém que brilha no culto, este alguém é Jesus Cristo. O culto é teocêntrico, ele é feito para Deus, para a glória de Deus. O culto é dialogal, você não vem no culto para assistir um culto, você veio para participar. Você canta, você ora, nós como povo, nós nos dirigimos a Deus e Deus se dirige a nós. Há um diálogo entre o povo e o seu Deus, entre a noiva e o noivo, entre o corpo e o cabeça, é um culto dialogal. O culto bíblico é um culto simples, porque o culto sofisticado ficou no Antigo Testamento. No Antigo Testamento você tinha mais de 30 tipos de sacrifícios, você tinha móveis escolhidos e feitos pelo Senhor no tabernáculo e depois no templo, você tinha cores, era um espetáculo para os olhos, era um culto sofisticado. Mas eis que quando veio Jesus Cristo, toda aquela simbologia ficou para trás. E agora o culto é simples, meus irmãos. Nós temos aqui microfone, luz, órgão, violão, mas se nós estivéssemos neste momento sem energia, nós cultuaríamos a Deus da mesma forma. Aliás, eu confesso que de vez em quando eu fico torcendo para acabar a energia, para a gente mostrar que é possível nós cultuarmos a Deus apenas nós, pedras vivas do corpo de Cristo, sem elementos externos. Os elementos são uma bênção, graças a Deus, pela vida da dona Janete, do Vitor, do Timóteo, Saor, Raíssa, vou dar todos os nomes agora. Graças a Deus, os diáconos, todos que nos auxiliam no culto. Mas, se nós não tivéssemos energia, nós cultuaríamos a Deus da mesma forma, porque o culto neotestamentário é um culto simples. Deus requer que o seu povo esteja diante do Senhor. Quantos povos neste mundo, ainda embaixo de perseguição, meus irmãos, se escondem em algum cômodo de casa, escondido, secreto, e ali, na simplicidade de servos do Senhor, adoram ao Senhor, e Deus os abençoa, povos que estão embaixo de perseguição. O culto bíblico é simples, e o culto bíblico é reverente, porque nós consideramos que Cristo está aqui no nosso meio, aceitando a adoração. E, meus irmãos, se o presidente da República, Michel Temer, entrasse nesse recinto,
muitos de nós teríamos um temor, uma reverência. O presidente da República está aí, cuidado com o que vamos falar, como nós vamos nos portar. E o que dizer do Rei dos Reis aqui no nosso meio, recebendo o nosso culto? O que dizer do Messias esperado por várias gerações, por séculos, aqui no nosso meio espiritualmente, invisivelmente? Por vezes nós nos esquecemos disso, meus irmãos, porque ele está invisível, não é? Mas se ele se fizesse visível aqui no nosso meio, qual seria o nosso temor? Então tenhamos este temor, mesmo ele estando aqui invisível, aceitando adoração. O culto bíblico deve ser reverente. Nós estamos diante do Rei dos Reis. E por isso não cabe no culto bíblico piadinhas, chacotas, irreverências, coisas que atentam contra a alta autoridade do Rei dos Reis. Então, o culto em verdade é um culto feito de acordo com a palavra. E na medida em que as denominações começarem a se voltar para a palavra de Deus, os cultos vão começar a aparecer-se mais, a serem mais homogêneos, porque a palavra de Deus não dá base para essa variação de cultos que nós temos por aí, meus irmãos. Agora é importante dizer o seguinte, que a palavra verdade usada aqui em João 4, na verdade são duas palavras. O grego tem uma riqueza e uma precisão de sentidos que a língua portuguesa não tem. Neste texto, em João 4, João usou de propósito duas palavras. Desculpa citar o grego, mas são palavras a primeira é até do nosso dia a dia. A primeira palavra citada por João é aletheia, que até é nome de meninas hoje, né? Que é a verdade em oposição à mentira. Mas João também usa outra palavra, que é aletinós. Aletinós é verdade em oposição a simbólico. E aqui nós temos uma riqueza interessante de significado. Porque se por um lado o nosso culto tem que ser verdadeiro de acordo com a forma da palavra de Deus, por outro, seguindo o aletinós, ele é um culto real, ele não é mais um culto simbólico. O simbolismo ficou para o Antigo Testamento. Hoje nós temos a pessoa real, porque aqueles símbolos apontavam para quem? Apontavam para Cristo. E agora nós temos Cristo, nós não precisamos mais de símbolo. Ora, por que você quer a fotografia se você tem a pessoa visitando a tua casa? O real é muito melhor do que o simbólico. E os símbolos ficaram no Antigo Testamento. É por isso que João usa aqui a aletinós. João não, é por isso que Jesus usa uma linguagem nesse sentido, de que adorar em verdade tem a ver com a adoração real do Novo Testamento. A mulher samaritana, ela ainda estava com a mente do Antigo Testamento, uma adoração geograficamente localizada. Escuta, a gente deve adorar neste monte ou naquele outro monte? Aquela mente de adoração por sacrifícios, ritos e símbolos. Mas Jesus mostra que chegou a hora em que esta adoração mudará. Haverá um estágio novo na adoração. Agora ela não será mais simbólica. Jesus Cristo diz: vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E no verso 21, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Passou essa época de adorar a Deus em montes. Agora, com os povos tornando-se povo de Deus, a adoração ela será universal. Ela não terá mais localização geográfica, ela será em espírito e em verdade. Paulo diz o seguinte, Colossenses 2,17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Então nós temos no Antigo Testamento as sombras e aqui nós temos o corpo. E a melhor imagem que eu tenho é a seguinte, Jesus Cristo em pé, fazendo com que a sua sombra esteja no Antigo Testamento. E o povo do Antigo Testamento viu apenas sombras. Ora, a sombra tem um formato, não tem? Não tem detalhes, mas tem um formato. O povo do Antigo Testamento estava no rumo. Os sacrifícios apontavam para Cristo. O templo apontava para Cristo. Lembra que Cristo falou, eu derrubo este templo e o reconstruo em 3 dias? Ele estava se referindo ao seu corpo, mas numa conexão com o templo. Então a sombra, ela se
direcionava, ela se projetava para o Antigo Testamento, mas eis que na linha do tempo nós não estamos mais lá, nós estamos aqui. E a mulher samaritana está falando justamente com o Messias. Que privilégio ela teve. E não é à toa, meus irmãos, que essa conversa vai terminar com Jesus mostrando: eu sou o Messias, eu que falo contigo, eu não sou um profeta. Ela achou que ele era um mero profeta, mas ele, no final da conversa, ele se revela àquela mulher como o próprio Messias. Veja o verso 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E Jesus termina dizendo: eu sou, eu que falo contigo. Eu sou o Messias. Muito prazer, só faltou dizer isso. Mas quando Jesus fala, eu sou, meus irmãos, isso é carregado de significado. Porque o eu sou era a forma de Deus se identificar no passado. Eu sou. A palavra Jeová ou Yahvé significa eu sou. Então, quando Jesus diz eu sou, ele está se revelando como o Messias, o ungido, mas como Deus. Mulher, eis que chegou a hora em que eu, Messias, Deus, estou aqui. E não preciso mais de símbolos. Agora você me adora em verdade, em realidade. Irmãos, concluindo, diante desta grande diversidade de cultos que nós temos na nossa cidade, no nosso país e no mundo, qual é o tipo de culto que agrada a Deus? Nós vimos nesta manhã que Deus deve ser adorado em espírito, com a disposição correta, não apenas com externalidades, não apenas um culto mecânico em que você entra na igreja e segue uma liturgia, mas o teu coração não está aqui, está em outros lugares. Não apenas um culto que você vem todo domingo, mas durante a semana você não cultua, mas um culto de fato com o coração no Senhor. E nós vimos também que a forma é importante, deve ser um culto de acordo com a palavra. E agora algumas aplicações destes ensinos. Primeiro para as crianças. Quando você vem na igreja, você adora o Senhor. E é bom que você pense em Deus, pense em Cristo. Anote o sermão, mas não faça isso mecanicamente. Você saiba que Deus está falando com você. Mas quando você sai da igreja, você deve continuar pensando em Deus. Essa semana, um garoto de 5 anos, a mãe me contou, a mãe o pegou parando a brincadeira no balanço para orar. E ele não sabia que a mãe estava perto. E ele nem viu que a mãe estava, mas ele estava balançando, de repente ele parou o balanço e fez uma oração pelos seus amiguinhos, pela sua professora, naturalmente, sem ninguém. E a mãe estava escondida, ficou e depois me relatou. Então é isso, crianças. Você não tem que orar a Deus apenas no domingo. Durante a semana, um amiguinho ficou doente na escola, ore por ele. Vai ter uma prova difícil? Ore por isso, para que Deus te abençoe na prova. Ore pelo teu pai e a tua mãe, que eventualmente estão brigando muito. Ore pelo seu tio, pela sua tia, que eventualmente estão desempregados. Ore por aquelas pessoas que você conhece, amiguinhos ou pais de amiguinhos, que estão doentes. Você não é crente, criança, só aqui na igreja. Você é crente durante a semana. Adolescentes, agora, vocês estão numa fase belíssima, mas uma fase com muitas tentações. Hoje a internet é uma armadilha, tem muita coisa ruim na internet, fuja dessas coisas. Seja um adolescente firme no Senhor, venha à igreja, cultue a Deus na igreja, mas saiu da igreja, fortaleça-se em oração, ore todo dia, leia a Bíblia todo dia, porque a tua vida, adolescente, não é fácil nessa geração. Você tem muitos colegas, meninos e meninas, adolescentes, que não servem a Cristo e vão vir com muita coisa errada e já vieram com coisas erradas para vocês. E você tem que fazer o quê? Você tem que se firmar em Deus para vencer essas tentações, e elas serão muitas. Então, adolescente, não é ser crente apenas aqui na igreja, mas é usar o arsenal, a munição que você recebe na igreja para você ser forte durante a semana, inclusive influenciando aquela tua amiguinha que está com vida errada, aquele teu amigo que está com vida imoral,
que está aceitando fumar uma maconha, algum tipo de droga, entendeu? A tua missão durante a semana é tentar trazer esses teus amigos para Cristo. Uma aplicação para os jovens. Não seja como a mulher samaritana, interessada em debates teológicos. Quando ela viu que ele era um profeta, opa, vou aproveitar. E vamos no ponto teológico. Mas com vida imoral. E eu falo agora para os jovens, especialmente interessados em teologia reformada, e nós temos vários aqui, graças a Deus. Não adianta nada você estar altamente interessado em teologia reformada se você não tem vida com Deus. Se apenas o interesse mental. Você está igual a mulher samaritana, ela estava interessada em assuntos teológicos, mas com que vida? Uma vida imoral. Não seja assim. É preciso ter a doutrina correta, sim, mas o coração não pode estar torto. É preciso ter a mente correta, mas o coração não pode estar doente. É preciso ser santo na doutrina e santo na prática também. Ortodoxo na doutrina, mas ortodoxo no meu dia a dia, nos meus relacionamentos também. É preciso ter a doutrina correta na mente, mas não pode ter um coração de pedra, que não ama, que não se compadece dos seus irmãos. Eu vejo na internet e nas redes sociais alguns elementos que estão brigando lá por teologia, por calvinismo, mas não mostram nenhum pingo de piedade, não mostram nenhum pingo de amor, nenhum pingo de paciência, de longanimidade. Estão brigando pela coisa correta, mas não tem piedade no coração. A mente certa, o coração errado. Então, jovens, cuidado. Busque piedade no Senhor. Você foi chamado para ser um discípulo de Cristo antes de ser um leitor de João Calvino, de Martinho Lutero, etc, etc, etc. O teu compromisso primeiro é com Cristo Jesus. Estes homens seguiam a Cristo, mas o teu compromisso primeiro é com Cristo. Uma aplicação para adultos de uma forma geral. Não seja como os judeus que prestavam o culto correto na forma, mas o seu coração estava longe de Deus. Irmãos, graças a Deus, nós temos aqui um culto correto, um culto bíblico, na forma. Mas que tragédia será e que tragédia é quando nós temos um culto correto, mas saiu do domingo, você não segue mais a vida com Deus. E você não está disposto a mudar. E você não se abre para a mudança. E o teu coração está endurecido. Nós corremos um perigo de entrar aqui domingo após domingo e continuarmos vivendo durante a semana os mesmos pecados. Não haver mudança. O perigo de você não ouvir a palavra de Deus para ela mudar o teu coração. O perigo de você não aceitar mudanças na tua vida. E sabe qual é o problema? O problema é que você pode, então, estar passando a vida inteira na igreja, domingo após domingo, e a tua vida não muda. E por que não muda? Não é culpa de Deus. A culpa é tua, porque você não quer mudança. Você não ouve os mandamentos de Deus. Você não retira o pecado da tua vida. Você continua mentindo, você continua fofocando, você continua sem ler a Bíblia, você continua sem buscar a Deus em oração, você continua com pecado sexual na tua vida. Então não adianta você estar todo domingo aqui, se durante a semana você não se permite mudança, você não muda, você não obedece ao Senhor, a tua vida vai continuar mais 20 anos nessa draga, desculpe. Enquanto você não ouvir a voz do Senhor e começar a mudar a tua vida durante a semana. Irmãos, não adianta nada vir domingo na igreja, cantar, louvar, receber todo o ensino e de segunda a sábado viver como se nada tivesse sido falado. Apenas uma catarse você vem fazer aqui no domingo, né? Um desabafo. Não vai mudar. E não coloque a culpa em Deus. Se você não se abrir para a mudança, se você não começar a obedecer a Deus, abandonar a mentira, abandonar a fofoca, abandonar as coisas erradas no teu trabalho, abandonar o seu pecado de estimação, possivelmente sexual, abandonar as coisas erradas na tua vida e mais do que isso, fazer as coisas positivas do Evangelho, amar o próximo como a ti mesmo, atender o órfão,
praticar as graças ativas do Evangelho, o fruto do Espírito, o amor, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a paciência. Se você não coloca essas coisas em práticas durante a semana, você está igual a mulher samaritana, igual aos judeus, que vinham no domingo, prestavam um culto, mas durante a semana viviam como se nada tivesse acontecido. Não reclame da tua vida se vai tudo mal há anos, porque se você não parar de pecar, se você não decidir mudança de vida e obedecer a Deus, vai continuar assim. Busque santificação. Busque consagração. Deus vai te ajudar a mudar a sua vida. A partir do momento que você deixar o orgulho de lado e falar, não, vamos mudar. Todos os dias eu vou ler a Bíblia, eu vou orar e eu vou ter mudança na minha vida. Eu vou deixar os pecados, eu vou deixar os meus pecados, eu vou lutar contra os meus pecados. Aí você vai começar a ver mudança na sua vida. Não tenha dúvida quanto a isso. Deus abençoa aqueles que se aproximam dele querendo mudar e Deus os ajuda a mudar. Isso se chama santificação. Terceira aplicação, não seja como os samaritanos que adoravam a Deus de forma errada. Hoje você está numa igreja que, graças a Deus, méritos a Deus, a adoração é correta. Mas, e se amanhã o pastor sair daqui, os presbíteros morrerem e tudo mudar? E vier um maluco aqui com um culto, com pirotecnias, entretenimento, etc, etc. Vocês vão aceitar isso? É muito mais fácil aceitar o erro do que a verdade, sabia? Entretenimento gospel é muito agradável para a maioria dos evangélicos, mas você não pode aceitar isso. Ou se você se mudar dessa igreja, se você tiver que morar em outra cidade, que tipo de igreja você vai procurar? A maior igreja que tem estacionamento? A igreja que tem mais música, que tem mais entretenimento? Ou você vai procurar uma igreja em que a palavra de Deus seja pregada, em que o culto seja um culto reverente, um culto simples, um culto que de fato adore o teu Deus? Hoje está tudo bem, mas prepare-se, porque eu já vi isso acontecer. Eu já vi pastores firmes saírem de uma igreja e a igreja bagunçar depois. E aí você fica falando, o que os crentes estavam fazendo lá que deixaram a igreja bagunçar? É porque os crentes estavam confiando no pastor, não era uma convicção própria de que o culto é correto, feito de acordo com a palavra de Deus. Mudou o pastor, mudou o culto. Isso não pode acontecer. Prepare-se, esteja preparado para que você sempre cultue a Deus de forma correta. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Amém.